No entanto, apesar da ampla aceitação do termo púnico Mouk como um termo sacrificial, a controvérsia continua a cercar o provável significado dessa palavra. Então, veja, você já tem evidências, milhares de evidências, de que existe um sacrifício Mouk, que não é Mouk, não é Moloque. A palavra não é Moloque, é Mouk, sacrifício Mouk, é um tipo de sacrifício. É o tipo de sacrifício em que crianças são passadas pelo fogo. Agora, o que ainda fica difícil e controverso é o que significa a palavra Mouk. Tá? Obrigada de coração, viu? Muito obrigada. É improvável que essa questão seja resolvida algum dia, porque a gente não tem como saber exatamente o que eles entendiam por essa palavra. Tá? A maioria dos pesquisadores concorda, entretanto, que o Mouk púnico é um termo sacrificial. É um tipo de sacrifício diretamente associado ao sacrifício de crianças. Tá? Os contextos epigráficos específicos desses elementos compostos, combinados com as evidências arqueológicas e iconográficas, sugerem fortemente que o termo Mouk é melhor entendido como designando um tipo muito específico de sacrifício, no qual uma criança ou um animal era queimado. Embora os dados arqueológicos variem entre os locais, as diferenças são muito pequenas. Veja, então você tem em lugares muito diferentes, mas assim, quase os mesmos tipos de sacrifícios, as mesmas configurações, as mesmas cenas, as mesmas marcas, os mesmos termos, tá? A mesma configuração de ritual, exibidas em todos os locais e achados, no norte da África, na Sicília, na Sardenha, locais completamente distantes e diferentes. Você tem semelhanças que são amplamente consideradas como características da mesma prática. E no sítio cartaginês, que atualmente oferece a evidência mais extensa do rito, a grande maioria das urnas datadas do século 7 e 6 antes da Era Comum continham os restos carbonizados de recém-nascidos individuais, geralmente com 2 ou 3 meses de idade. No entanto, a maioria das urnas que datam do século IV antes da Era Comum contém os restos mortais de não apenas uma, mas geralmente duas crianças da mesma família, uma recém-nascida e a outra com idade entre 2 e 4 anos. Steger e Wolff estimam que entre 400 e 200 antes da Era Comum, cerca de 20 mil urnas contendo os restos mortais carbonizados de crianças foram enterradas no recinto cartaginês, com em média cerca de 100 urnas enterradas por ano, o que equivale a um pouco menos de uma urna a cada 3 dias. A análise estatística da proporção de restos humanos e animais nas urnas confirma os dados epigráficos, sugerindo que o sacrifício de animais coexistia com o sacrifício de crianças, sendo que o primeiro provavelmente substituiu o segundo. Mas os sacrifícios de animais parecem ter diminuído com o tempo. Das urnas que datam do século VII antes da Era Comum, uma em cada 3 contém restos de animais em vez de humanos. Só uma em cada 3. Apesar da associação quase exclusiva de muitos estudiosos entre urnas e estelas, as evidências arqueológicas sugerem que a instalação de estelas sobre os locais das urnas, as estelas, né, aquelas pedras erguidas, né, essas estelas, então, sobre os locais das urnas enterradas, foi um desenvolvimento posterior da prática, característico da maioria dos locais ao redor do Mediterrâneo. Os primeiros sepultamentos, século VIII antes da Era Comum, não eram marcados, enquanto os que datam do final do século VIII ao século VII antes da Era Comum tendiam a ser marcados apenas por montes de pedras.
Em períodos posteriores, do século VII ao VI antes da Era Comum, as urnas enterradas começaram a ser comemoradas com outros elementos ou estelas, que podem ser simples ou decoradas. Do século VI ao V antes da Era Comum, em diante, as estelas dominam quase exclusivamente os recintos de sacrifício, com inscrições, iconografia ou ambos. Tá? Então veja que a gente agora está formando um cenário do que caracterizava o ritual de sacrifício. Molk, ok?